Então, eu estou aqui a convite do meu amigo Fernando, né, para a gente poder estar levantando algumas questões que são importantes ou talvez que seja interessante para aquelas pessoas que têm um interesse especial em olhar com mais carinho, com uma lente para essas questões da gnose propriamente dito, e como tem se levantado aí nos últimos vídeos do canal, né, a questão da quimiognose propriamente dito, tá? Então, assim, só para a gente posicionar, né, dentro dessa feira que virou o ocultismo no Ocidente, né, porque tem para todos os gostos e para todos os interesses, seria importante a gente começar a organizar o nosso pensamento de uma maneira que ficasse claro qual seria a necessidade, o porquê da gente estar abordando esse tipo de questão. Então, assim, olha, para começar, de forma séria e de forma uma certa educação espiritual, um certo carinho, um certo tato, porque é assim que a gente tem que lidar quando a gente está falando diretamente para a alma de uma outra pessoa, porque é um outro universo totalmente separado, com uma outra história, uma história de vida, com outras necessidades, com outras questões envolvidas. E aí o mínimo que a gente pode ter é respeito pela alma do irmão que está ouvindo, propriamente dito, para a gente não magoar, para a gente não criar um desconforto dentro daquela alma, daquele universo que já tem a sua história, que já tem as suas crenças, que tem já toda uma estrutura de crença já organizada. Então, veja bem, para você que está me ouvindo, não é pessoal o que eu estou dizendo. Eu não estou falando isso para você, não estou te criticando, eu não estou de maneira nenhuma querendo criar um desconforto com as suas crenças, ou seja, não é pessoal, não é para você. É só uma informação que o canal está disponibilizando para aqueles irmãos que querem ter acesso a um ponto de vista que provavelmente você ainda não teve acesso até agora. Porque o fruto do nosso papo hoje aqui tem mais de 20 anos de pesquisa. Eu e o Fernando, a gente caminha junto por esse caminho. Há mais de 20 anos, pesquisando todas as áreas do conhecimento humano e tentando buscar, através da ontologia, da epistemologia, informações que vão embasar todo o argumento do porquê que a gente, dentro da nossa prática espiritual particular, a gente optou por um programa exaustivo e extensivo, né, de treinamento mágico para se conseguir um determinado nível de espiritualidade, um determinado status espiritual de clareza, de compreensão e tudo mais. Então, assim, hoje a gente gostaria de estar levantando, assim, como o Fernando fez aí uma pergunta, de que por que utilizar a gnose? Por que a gnose é tão importante hoje dentro do caminho espiritual? Então, assim, com cuidado, vamos começar a equacionar essa problemática da seguinte maneira. Quando a gente vai começar a estudar o ocultismo de forma séria, a gente tem que necessariamente levar em consideração algumas questões. Eu não vou colocar todas as variáveis dessa equação que a gente vai equacionar aqui, porque isso não é um curso, é só um vídeo rápido de alguns minutos, só para trazer uma clareza espiritual com relação a isso. Então, toda vez que você colocar o pé dentro de uma tradição espiritual, para você se posicionar dentro dela, né, e reconhecer ela como um colegiado sério, né, que traz um conhecimento espiritual que já foi exaustivamente testado e aprovado como algo que realmente vai te dar uma eficácia e uma eficiência a curto, médio ou a longo prazo, dependendo do seu engajamento dentro daquele trabalho, você tem que levar algumas questões em consideração. Primeiro, como que essa tradição espiritual ela vai mapear a multidimensionalidade da alma humana? Essa tradição te dá isso?
ela te dá a classificação exata da multidimensionalidade da alma humana. Segundo, essa tradição te dá a classificação da multiexistencialidade da alma humana. Terceiro, essa tradição ela te dá uma classificação bem montada, ou que faça sentido, da multifuncionalidade da alma humana. Essa tradição te dá uma classificação da multifatoriedade da alma humana. E aí, assim, para o escopo desse nosso papo, eu vou parar com essas 4 multiplicidades da alma humana, quando na verdade são 7. Mas aí isso aí seria papo para uma maior complexidade do argumento, onde num curso ou depois num playlist, se o Fernando ele quiser, a gente pode fazer uma série de vídeos falando especificamente como que as tradições espirituais e como que os magos ou os professores da humanidade, quando eles trouxeram um logos, trouxeram uma palavra, trouxeram uma escola de conhecimento espiritual, um colegiado que faça sentido, né, um programa de treinamento para aumentar a sua dispersidade, como que eles colocaram isso e como que eles preveram a classificação e a divisão da alma humana nesses 7 pilares e como que em cada um desses pilares isso foi dividido de forma coerente e organizada, de forma ecológica e hierárquica que faça sentido. Então vamos lá. Você tendo acesso a todas essas informações em qualquer que seja a tradição, tá? Então nós falamos de multidimensionalidade, de multiexistencialidade, de multifuncionalidade e de multifatoriedade. Eu gostaria de pegar esse item em especial, a multifatoriedade, que a tradição esotérica do Ocidente e do Oriente trabalha com muito carinho, trabalha com uma expertise tão grande, que deixa poucas margens para dúvida e te dá a habilidade e a competência necessária para você equacionar a problemática que a gente está trabalhando aqui, que é a questão da gnose. Então vamos lá. Na multifatoriedade, a gente estuda basicamente os fatores envolvidos nas equações de causalidade dos eventos, das coisas e dos seres propriamente dito. Quando a gente pega a cadeia de causalidade, desde do desejo primordial, da causa, do início, da fonte, até a manifestação, em todos os planos, em todas as dimensões, passando por todos os fatores, até a manifestação concreta do papel, do tripé, da caneta, do ser, dos objetos ou dos eventos propriamente dito, existe uma equação de causalidade aonde está envolvido vários fatores, na verdade são 7 fatores e 7 fatores variáveis, né? E duas coisas que matemática chama de constantes. Quando você tem acesso basicamente a esses elementos que você vai colocar na sua equação, né, para prever se aquele evento vai ou não acontecer, isso é chamado de multifatoriedade da equação, que entra dentro da cadeia de causalidade do ser propriamente dito. Então, assim, para a gente poder, meus irmãos, avaliando, analisando com mais carinho essa questão da gnose, e especificamente dentro do tema, né, do assunto gnose, a quimiognose, a gente tem que entender basicamente a necessidade de você, quando se coloca dentro de uma academia de mistério, né, numa escola de conhecimento espiritual, você ter acesso a essas classificações, que é basicamente, a gente está analisando um tipo de classificação, que é a multifatoriedade das coisas, que vai determinar a manifestação das coisas pela equação de causalidade, né, da cadeia de causalidade. A gente tem esses elementos que vão entrar na equação. Agora veja bem, desses elementos, um dos elementos é chamado de gnose. Tá? Então assim, vamos recapitular para a gente não se perder dentro de um labirinto de ideias em que vocês estão sendo apresentados agora. Olha, vocês entraram dentro de uma escola de conhecimento espiritual, qualquer que seja ela. Tá?
que seja das escolas do Oriente, que seja das escolas do Ocidente, independente das escolas, das 4 raças de cada direção, né, de cada horizonte, pode ser das escolas da raça branca, da raça negra, da raça amarela, da raça vermelha, não importa. Inclusive, para nós catapultarmos a mente de cada um de vocês que está ouvindo isso a um nível de clareza e de compreensão melhor, seria até interessante a gente gravar um outro vídeo falando sobre as cosmovisões e quais as tecnologias da antiguidade para se estabelecer e organizar as cosmovisões dentro de cada um de vocês, baseado nos sistemas propostos por cada uma das raças que nós temos acesso hoje, que vieram habitar esse planeta. Então vamos lá. Dentro de cada sistema você tem, na verdade, 7 grandes pilares e eu propus 4 agora para início de conversa, porque esses 4 a gente vai usar no desenrolar da argumentação que a gente vai colocar para vocês hoje aqui. Então, nós temos 7 pilares. Dentro de cada pilar desse, nós temos uma subdivisão e dentro dessa subdivisão, que no caso aqui a gente está levantando a multifatoriedade, a gente tem vários elementos que entram na equação que vai prever a causalidade. Se depois na igualdade dessa equação, se matematicamente for 0, você não vai conseguir fazer com que aquela ideia se materialize no plano físico dentro dessa dimensão espaço-tempo. Caso a igualdade dessa equação seja 1, ou seja, nós estamos trabalhando com a ideia digital de binário, 0 e 1, ou seja, 0 é igual a não vai acontecer. Você fez uma operação mágica e fez ritual e fez isso, fez aquilo, chamou, conjurou e não aconteceu nada. Significa que na hora de você equacionar a manifestação, né, na cadeia de causalidade, você esqueceu de um dos elementos, dos fatores que estão envolvidos a cadeia de causação. E quando você vai equacionar todos os elementos dessa cadeia de causação, um dos elementos é chamado de gnose, ok? Então olha só, nós chegamos até ao assunto proposto nessa apresentação, que é a importância da gnose, conhecido também como estados alterados de consciências, ou estados que na verdade são divididos em estados de êxtase mágicos e transes místicos. E aí aqui a gente vai fazer um desenho aqui para os irmãos assim conseguir entender de forma mais esquemática o que a gente está propondo aqui para acrescentar dentro da formação espiritual de cada um de vocês. Então assim, olha, se a gente está dentro de um sistema, o sistema ele tem que necessariamente estar sob o apoio de 7 colunas, e uma dessas colunas é a cadeia de causalidade, e dentro da cadeia de causalidade você tem 7 elementos de importância sine qua non para determinar se o resultado da sua equação é 1 ou 0, tá? E um desses elementos é a gnose. Eu pergunto e faço uma provocação aos irmãos que estão ouvindo essa apresentação. Gnose é importante ou não é importante na hora de você criar uma estrutura de treinamento, um programa de treinamento que faça sentido e que tenha realmente importância na sua caminhada espiritual para aumentar o seu nível de desperticidade? Fica aí a pergunta. Gnose é importante ou não é? Sendo que gnose é um dos elementos da equação de causalidade que vai determinar se a sua operação mágica tem como resultado 0, que é nada, não aconteceu. Você fez ritual, você fez feitiço, você fez encantamento, você fez sortilégio, você fez todas as ferramentas da feitiçaria ou da teurgia ou de qualquer outra ferramenta do ocultismo. E não aconteceu, aí você fez 1, fez 2, fez 3, e aí assim, o risco, o problema de você não ter acesso a uma tecnologia bem trabalhada das escolas e das academias espirituais, é que você faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes e você não tem resultado, a sua magia ela é inexpressiva, você fica vivendo uma vida mágica que não é nada mais, nada menos, que não te tira da mediocridade. Por que é o medíocre? É o cara que está no meio, é o médio. E aí, assim, Apocalipse, lá nas escrituras sagradas do cristianismo primitivo, ainda coloca essa questão, olha, por não seres frio e nem quente, por seres morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Então, assim, hoje 99,99% dos ocultistas hoje do Ocidente são mornos.
sabe? É o cara que lê 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, 10 livros, 15 livros, 20. Tem uns caras que já leram até 100 livros de magia, de ocultismo, de misticismo, e aí ele começa a achar que ele sabe alguma coisa da área. E aí ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí ele acha que ele já é um expert, ele já tem uma expertise desenvolvida, ele já funciona dentro de uma cosmovisão mágica em alta performance e que a magia dele já proporciona a ele um impacto profundo no mundo. E aí ele faz um feitiço, ele faz um encanamento, ele faz um sortilégio, ele faz um filtro, ele conjura um servidor, ele faz uma prática espiritual e não traz resultado, a vida dele está na mesmice, a vida dele não muda, e aí ele começa a ser bombardeado pelo espírito da dúvida. E aí ele começa a falar assim, pô, será? Eu já estou trilhando esse caminho há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu estudo, eu leio, pô, eu sou aquele mago de sofá, de poltrona, de tela de computador, onde eu fico ali lendo, né, ponderando, estudando essas questões todas, e na hora de eu levar isso para a prática, e na hora de eu causar mudanças em conformidade com a minha vontade, isso não acontece, eu não vejo de forma objetiva a minha magia funcionando, ela não tem eficácia e muito menos eficiência. E aí, isso é muito ruim, meus irmãos, isso é muito ruim, porque esse tipo de demônio, o demônio da dúvida, quando ele começa a gravitar a sua psicosfera e a sua esfera mental, psíquica, ele pode estragar uma encarnação sua. De coração falando isso. Ele pode estar, esse tipo de demônio, quando ele começa a se aproximar da psicosfera de uma alma, ele pode simplesmente comprometer toda uma encarnação e todo o trabalho iniciático de despertar da consciência de uma encarnação. Por quê? Simplesmente porque você, do dia para a noite, de uma hora para outra, você pode largar tudo e se tornar um profano. É dito que quando uma entidade dessa sai da sua psicosfera e você começa a viver uma vida sem a obsessão dela, né? sem esses obsessores interferindo no seu pensamento, na sua vontade, que sai, você começa na sua caminhada, começa a trilhar de forma leve, sozinho, consigo mesmo, ou com influências superiores, das hierarquias de luz e perfeição. E de repente você larga tudo, e se torna uma casa vazia, sem guardião, sem instrutor, sem professor, espirituais. E aí, de repente, um mundo, um oceano de entidades perdidas que estão gravitando o astral comum, olha para você e te vê vazio, sem porta e sem janela, né? E você começa a ser invadido por outras presenças, outras consciências. Quando sai um, volta 7 com ele. E aí, aquele antigo estado de profano, de confusão mental, ou aquele antigo estado de engano que você se encontrava, você se posiciona ainda de uma forma ainda muito mais contaminado e intoxicado. E aí, meu irmão, a situação é muito complicada. Se não chegar realmente uma hierarquia de luz, né, da corte celestial, das hierarquias de comando de luz e perfeição, e se apresentar diante de você e fizer uma limpeza, é muito difícil você sozinho, se você não tiver filiado a uma corrente mágica espiritual, e se você não tiver filiado a um colegiado que tenha uma alma-grupo, uma egrégora, e os gregórios, que são os guardiões, que militam em favor daqueles que trilham a senda das iniciações, se você não tiver amparado costa quente, você dificilmente volta para o caminho do despertar. E aí é muito complicado, porque se você se está inserido num contexto iniciático que não te ensina de forma detalhada e cuidadosa todos esses processos, essas classificações, você vai fazendo. Cada dia você faz uma coisa. Hoje eu vou fazer um ritual de banimento, amanhã eu vou fazer uma invocação, amanhã eu vou fazer um ritual de passagem, amanhã eu vou fazer uma prática de despertar. E aí você vai fazendo. Vai fazendo. E esse vai fazendo não traz nenhum benefício palpável para a sua espiritualidade. Por quê? Porque você não tem nas mãos uma ferramenta que realmente vai te orientar com relação à correta maneira de fazer isso acontecer. Então vamos lá.
Eu fiz uma provocação para os irmãos e eu coloquei uma questão para ser observada. Se a gnose ela é um dos elementos que está na equação da causalidade, ou seja, dos elementos envolvidos na equação de causalidade, um desses elementos chamam gnose ou estados alterados de consciência, esse elemento aqui, ele é ou não é importante para você desenvolver ao máximo potencial necessário para incluir isso nas suas práticas espirituais? Bom, qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa sadia intelectualmente vai falar que sim, porque não faz sentido. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes, porque um dos princípios herméticos do Kybalion é causa e efeito. Se você continua fazendo a mesma coisa como causa, os efeitos, é impossível ter efeitos diferentes. Se você está sempre plantando sementes de laranja, é impossível, meu irmão, você colher desta árvore futuramente um limão, ou uma melancia, ou uma maçã. Você está plantando laranja. É causa e efeito. Nós estamos dentro de um universo imanente regido por 7 princípios, que são os elementos básicos das leis que organizam o movimento e as dinâmicas internas dos campos de energia de tendência que cria toda essa história. Então vamos lá. Se você quer mudar os efeitos e os resultados da sua magia, você tem que ter muito bem desenvolvido na sua cabeça como que se monta essa equação de causalidade para a sua equação não ser 0, mas sempre ser 1. O 1, matematicamente, simboliza o aconteceu. A manifestação do resultado da sua operação mágica. Bom, é 0? Não aconteceu. É 1? Aconteceu. E a gente consegue hoje equacionar isso matematicamente e aumentar a previsibilidade de uma operação dentro do círculo mágico. E a gente, se você conseguir colocar todos os elementos da equação dentro de um ritual, você pode falar, essa equação, a igualdade dessa equação é 1, ou seja, vai acontecer. Ou então você vai falar, meu irmão, vou ter que fazer de novo porque está faltando esse elemento e o resultado dessa equação é 0. Não vai acontecer, eu perdi meu tempo, joguei tempo fora. E aí a pergunta que nós colocamos aqui para poder justificar essa apresentação é: gnose, ou estados alterados de consciência, é importante você ter esse conhecimento bem trabalhado dentro de um colegiado de conhecimento espiritual? É importante você ter isso na manga ou na sua bolsa de medicina espiritual para você usar com uma certa maestria, com uma certa expertise? É claro que é. Hoje um iniciado que não tem um conhecimento refinado da cadeia de causalidade e os elementos envolvidos nessa equação, ele é um iniciado ou um mago prático, um magista prático fadado ao fracasso. Então, assim, mais uma vez, meus irmãos, eu digo isso não para ofender os irmãos, mas com muito carinho, com muito cuidado e educação espiritual. Eu não estou falando isso para você. Eu estou colocando uma ideia, jogando uma ideia no ar. E aí, analisar e tudo, e retém aquilo que é bom. Se isso encontrar guarida no seu coração, e isso contribuir de alguma forma para o seu conhecimento espiritual, para o seu crescimento, assim, de coração, eu vou ficar muito feliz por ter parado uma tarde de trabalho, atendido um chamado do meu amigo Fernando, para a gente conversar sobre essas questões espirituais, porque sempre é um prazer encontrar com o iniciado e a gente ponderar os mistérios da antiguidade, os ensinamentos e as doutrinas dos professores da humanidade, tá? E isso alimenta a minha alma, alimenta a alma de todo mundo que está envolvido nesse caminho, ou que já despertou para esse estado de reengenharia da alma e voltar novamente para os trilhos que a alquimia universal propôs. E aí, assim, se falando isso tudo, argumentando, colocando essas questões todas, do como eu cheguei a essa conclusão, se os irmãos que estão me ouvindo também chegarem a essa conclusão, bom, se é assim, se no treinamento mágico espiritual de qualquer sistema mágico eu tenho 7 pilares, e dentro de cada um dos pilares eu tenho uma subdivisão, eu tenho uma equação que aumenta a minha previsibilidade de eficácia, né? E dentro dessa equação do pilar da multifatoriedade, eu tenho a equação da causalidade, e dentro dos elementos dessa equação, além das duas variáveis, eu tenho um dos elementos que chama estado alterado de consciência, ou eu tenho uma equação, um elemento que a tradição esotérica do Ocidente chamou de
estado de gnose. Se isso é verdade, então isso é importante. Porque qualquer um que entra num trabalho, seja ele de magia ou de misticismo, magia, entenda-se ou leia-se, tecnologia espiritual da antiguidade para materializar o espírito. E misticismo, leia-se, tecnologia espiritual da antiguidade, dos nossos antepassados, né, das tradições esotéricas, que propõem, né, espiritualização da matéria. Então, assim, se você entra num caminho espiritual de misticismo ou de magia, sem essas tecnologias, sem esse treinamento bem esmiuçado, bem trabalhado, assim, é uma questão para se preocupar, é uma questão preocupante. Porque você pode passar uma encarnação inteira, passar 10 anos, passar 20 anos, 30 anos, 40 anos, como eu conheço muitos iniciados que têm 20, 30, 40 anos de ocultismo, tem uma biblioteca muito legal e está perdido num labirinto de ideias. Lê uma coisa aqui, lê outra coisa ali, lê uma coisa aqui, faz uma prática aqui, faz outra prática ali. E aí quando você fala assim, monta aí um todo coerente, um corpo doutrinário coerente, a pessoa gagueja, o cara gagueja, o cara não consegue organizar, ele não alcançou os padrões ainda, ele não conseguiu ler ainda os padrões que estão por trás de todas as escolas de iniciações, padrões estes que os magos da antiguidade conseguiu acessar.